Gênese espiritual, segunda parte. Reencarnações. Item 32. O princípio da reencarnação é uma consequência inevitável da lei de progresso. Sem a reencarnação, como explicar a diferença que existe entre o atual estado social e o dos tempos de barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novas e tão primitivas quanto as que viviam há 1000 anos, acrescentemos que não haveria entre elas nenhuma conexão, nenhuma relação necessária, que elas seriam completamente independentes umas das outras. Por que então as almas de hoje seriam mais dotadas por Deus do que as almas que as precederam? Por que elas compreendem melhor? Por que possuem instintos mais apurados, costumes mais civilizados? Por que elas têm a intuição de certas coisas sem tê-las aprendido? Desafiamos que se saia dessa questão, a menos que se admita que Deus tenha criado almas de diversas qualidades, de acordo com os tempos e lugares, proposição inconciliável com a ideia de uma justiça soberana. Capítulo 2, item 19. Admitam, ao contrário, que as almas de hoje já viveram em tempos distantes, que elas possam ter sido bárbaras como sua época, mas que elas progrediram, que a cada nova existência elas trazem as aquisições das existências anteriores, que, por conseguinte, as almas dos tempos civilizados não são almas criadas mais perfeitas, porém que se aperfeiçoaram por si mesmas com o tempo, e vocês terão a única explicação plausível da causa do progresso social. O Livro dos Espíritos, capítulo 4 e 5. Item 33. Algumas pessoas pensam que as diferentes existências da alma se passam de mundo em mundo e não sobre o mesmo globo onde cada espírito apareceria uma única vez. Essa doutrina seria admissível se todos os habitantes da Terra estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. Eles então não poderiam progredir senão indo de um mundo para outro e sua reencarnação sobre a Terra seria sem utilidade. Ora, Deus não faz nada de inútil. Uma vez que aqui encontramos todos os graus de inteligência e moralidade desde a selvageria que beira o animal até a mais avançada civilização, a Terra oferece um vasto campo ao progresso. Por isso, perguntamos por que o selvagem seria obrigado a ir procurar noutros lugares o grau de progresso logo acima onde ele está, quando esse grau se encontra ao lado dele, e assim sucessivamente? Por que o homem avançado não poderia dar os seus primeiros passos nos mundos inferiores, quando os semelhantes de todos esses mundos estariam ao redor dele? Que existem diferentes níveis de adiantamento, não somente de povo a povo, mas dentro do mesmo povo e da mesma família. Se fosse assim, Deus teria feito alguma coisa inútil ao colocar lado a lado a ignorância e o saber, a barbárie e a civilização, o bem e o mal, ao passo que é exatamente esse contato que faz avançar os retardatários. Desta feita, não há mais necessidade de que os homens mudem de mundo a cada etapa, como não há razão para que um estudante mude de colégio a cada aula. Longe de ser uma vantagem para o progresso, isso seria um entrave, pois o espírito estaria privado do exemplo que lhe oferece a observação dos graus superiores e da possibilidade de reparar seus erros num mesmo ambiente na presença daqueles a quem tem ofendido, possibilidade que é para ele o mais poderoso meio de adiantamento moral. Após uma curta coabitação, os espíritos se dispersando e tornando-se estranhos uns aos outros, os laços de família e de amizade não tendo tempo para se consolidarem seriam rompidos. Ao inconveniente moral acrescentar-se-ia um inconveniente material. A natureza dos elementos, as leis orgânicas e as condições de existência variam de acordo com os mundos. A este respeito, não há dois que sejam perfeitamente idênticos. Nossos tratados de física, de química, anatomia, medicina, botânica etc., seriam inúteis em outros mundos. Entretanto, aquilo que se aprende aqui não se perde. Não apenas isso desenvolve a inteligência, como as ideias que se tiram desses trabalhos ajudam a adquirir novas ideias. Capítulo 6.
Número 61 e seguintes. Se o espírito não fizesse mais do que uma aparição no mesmo mundo, aparição muitas vezes de curta duração a cada migração, ele se encontraria em condições completamente diferentes, trabalharia cada vez com novos elementos, forças e de acordo com leis desconhecidas para ele, antes de ter tido tempo de elaborar os elementos conhecidos, de estudá-los e os praticar. Seria cada vez um novo aprendizado a fazer, e essas mudanças incessantes seriam um obstáculo ao progresso. O espírito deve, portanto, permanecer no mesmo mundo até que tenha adquirido ali a soma do conhecimento e o grau de perfeição que este mundo comporta. Item 31. Que os espíritos deixem aquele mundo do qual nada mais podem adquirir, por outro mais avançado. Isso é como deve ser e esse é o fundamento. Se há alguns que antecipadamente o deixam, sem dúvidas é devido a causas individuais que Deus pesa em sua sabedoria. Tudo na criação tem um propósito, sem o que Deus não seria nem prudente nem sábio. Ora, se a Terra tivesse que ser uma única etapa para o progresso de cada indivíduo, que utilidade aqui haveria para as crianças que morrem com pouca idade vir passar aqui alguns anos, alguns meses ou algumas horas, durante os quais elas não poderiam adquirir nada daqui? O mesmo vale para os deficientes mentais. Uma teoria não é boa exceção feita sob a condição de que resolva todas as questões a ela relacionadas. A questão das mortes prematuras tem sido um obstáculo para todas as doutrinas, menos para a doutrina espírita, a única que a resolveu de uma maneira racional e completa. Para o progresso dos que cumprem uma jornada normal na Terra, há uma vantagem real em voltar ao mesmo meio, para continuar aqui o que deixou inacabado, frequentemente na mesma família ou em contato com as mesmas pessoas, para reparar o mal que lhes tenham feito ou para que aqui sofra a pena do talião. Emigrações e imigrações dos espíritos. Item 35. No intervalo das suas existências corporais, os espíritos ficam no estado de erraticidade e compõem a população espiritual ambiente do globo. Pelas mortes e pelos nascimentos, essas duas populações se despejam incessantemente uma na outra. Então, diariamente há emigrações do mundo corporal para o mundo espiritual e imigrações do mundo espiritual para o mundo corporal. Esta é a situação normal. Item 36. Em certas épocas, determinadas pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações se operam em massas mais ou menos consideráveis em virtude das grandes revoluções que lhes fazem partir ao mesmo tempo quantidades enormes, que logo são substituídas por quantidades equivalentes de encarnações. É preciso assim considerar os flagelos destruidores e os cataclismos como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovar a população corporal do globo, de retemperá-la pela introdução de novos elementos espirituais mais aperfeiçoados. Se nessas catástrofes a destruição de um grande número de corpos, não há nada mais do que roupas gastas, mas nenhum espírito falece. Eles não fazem mais do que mudar de ambiente. Em vez de partir isoladamente, eles partem em bandos. Eis toda a diferença, pois, por uma causa ou por outra, cedo ou tarde, eles inevitavelmente devem partir. As renovações rápidas e quase instantâneas que se operam no elemento espiritual da população, por efeito dos flagelos destruidores, apressam o progresso social, sem as emigrações e imigrações, que de tempos em tempos vêm lhes dar um violento impulso. Esse progresso só caminharia com extrema lentidão. É notável que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso na ordem física, intelectual ou moral, e por conseguinte no estado social das nações em que elas ocorrem.
é que as calamidades têm por objetivo operar uma remodelação na população espiritual, que é a população normal e ativa do globo. Item 37. Essa transfusão que se opera entre a população encarnada e desencarnada de um mesmo globo igualmente se realiza entre os mundos, seja individualmente nas condições normais, seja por massas em circunstâncias especiais. Por isso há emigrações e imigrações coletivas de um mundo a outro. Daí resulta a introdução de elementos inteiramente novos na população de um globo, novas raças de espíritos vindo se misturar às raças existentes, formando novas raças de homens. Ora, como os espíritos jamais perdem aquilo que adquiriram, eles trazem consigo a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem, por consequência, eles imprimem o seu caráter à raça corpórea a qual vem animar. Para isso, eles só necessitam de que novos corpos sejam criados especialmente para o seu uso. Já que a espécie corporal existe, eles a encontram toda pronta para recebê-los. Portanto, são simplesmente novos habitantes. Chegando na Terra, eles primeiramente fazem parte da sua população espiritual, depois se encarnam como os outros. Raça adâmica. Item 38. Segundo o ensinamento dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou, se preferem, uma dessas colônias de espíritos vinda de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, e, por essa razão mesma, chamada raça adâmica. Quando ela chegou, a Terra já estava povoada desde tempos imemoriais, como a América quando lá chegaram os europeus. A raça adâmica mais adiantada do que as que a tinham precedido na Terra é de fato a mais inteligente, é ela quem arrasta todas as outras ao progresso. A Gênesis nos mostra isso, industriosa desde os seus primórdios, apta às artes e às ciências, sem haver passado pela infância intelectual, o que não é próprio das raças primitivas, mas que concorda com a opinião de que ela se compunha de espíritos que já tinham progredido. Tudo prova que ela não é antiga na Terra e nada se opõe a que aqui tenha habitado há apenas alguns milhares de anos, o que não estaria em contradição nem com os fatos geológicos, nem com as observações antropológicas, e, ao contrário, tenderia a confirmá-las. Item 39. A doutrina segundo a qual todo o gênero humano procede de uma única individualidade há apenas 6.000 anos não é mais admissível no estado atual dos conhecimentos. As principais considerações que a contradizem tiradas da ordem física e moral se resumem nos seguintes pontos. Do ponto de vista fisiológico, certas raças apresentam tipos particulares característicos que não permitem que lhes sejam dadas uma origem comum. Há diferenças que não são evidentemente efeito do clima, pois os brancos que se reproduzem nos países dos negros não se tornam negros, e reciprocamente. O ardor do sol queima e escurece a pele, porém jamais transformou um branco em negro, nem lhe achatou o nariz, ou mudou a forma dos traços da fisionomia, tampouco tornou crespos e encaracolados os cabelos longos e oleosos. Sabe-se hoje que a cor do negro provém de um tecido particular subcutâneo que é peculiar à espécie. Logo, temos de considerar as raças negras, mongólicas e caucásicas como tendo sua origem própria e tendo nascido simultaneamente ou sucessivamente em diversas partes do globo. Seu cruzamento tem produzido as raças mistas secundárias. As características fisiológicas das raças primitivas são um indício evidente que elas procedem de tipos diferentes. As mesmas considerações existem então tanto para os homens como para os animais, quanto à pluralidade dos troncos. Capítulo 10, itens 2 e seguintes. Item 40.
Adão e seus descendentes são representados na Gênesis como homens essencialmente inteligentes, pois, desde a segunda geração eles constroem cidades, cultivam a terra, trabalham os metais. Seus progressos nas artes e nas ciências são rápidos e constantemente duradouros. Por isso, não se conceberia que essa linhagem teve como descendentes numerosos povos tão atrasados, de uma inteligência tão rudimentar, que ainda em nossos dias se aproximam da animalidade, que tenha perdido todos os traços e até a menor memória tradicional do que seus pais faziam. Uma diferença tão radical nas aptidões intelectuais e no desenvolvimento moral atesta com muita evidência uma diferença de origem. Item 41. Independentemente de fatos geológicos, a prova da existência do homem na Terra antes da época fixada pela Gênesis é tirada da população do globo. Sem falar da cronologia chinesa, que vem dizem desde 30.000 anos, documentos mais autênticos provam que o Egito, a Índia e outros países já eram povoados e floresciam há pelo menos 3.000 anos antes da era cristã. Portanto, 1.000 anos depois da criação do primeiro homem segundo a cronologia bíblica. Documentos e observações recentes não deixam hoje dúvida alguma quanto às relações que existiram entre a América e os antigos egípcios, daí devemos concluir que essa região já era povoada naquela época. Então seria necessário admitirmos que em 1.000 anos a posteridade de um único homem pôde povoar a maior parte da terra. Ora, semelhante fertilidade seria contrária com todas as leis antropológicas. Item 42. A impossibilidade torna-se ainda mais evidente desde que se admita, com a Gênesis, que o dilúvio destruiu todo o gênero humano, com exceção de Noé e sua família que não era numerosa, no ano de 1656 do mundo, ou seja, 2.348 anos antes da era cristã. Portanto, não seria realmente a partir de Noé que dataria o povoamento do globo. Ora, quando os hebreus se estabeleceram no Egito, 612 anos após o dilúvio, o Egito já era um poderoso império que, sem falar de outros países, teria sido povoado há pelo menos 6 séculos, só pelos descendentes de Noé, o que não é admissível. De passagem, notemos que os egípcios acolheram os hebreus como estrangeiros. Seria espantoso que eles tivessem perdido a lembrança de uma comunidade de origem tão próxima, uma vez que eles conservaram religiosamente os monumentos de sua história. Uma lógica rigorosa, corroborada pelos fatos, demonstra então da maneira mais peremptória que o homem está na Terra desde um tempo indeterminado, bem anterior à época assinalada pela Gênesis. O mesmo ocorre com a diversidade das linhagens primitivas, pois então, demonstrar a impossibilidade de uma proposição é demonstrar a proposição contrária. Se a geologia descobre traços autênticos da presença do homem antes do grande período diluviano, a demonstração será ainda mais absoluta. Doutrina dos anjos decaídos e do paraíso perdido. Item 43. Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria, e moralmente pela purificação dos espíritos que os habitam. A felicidade neles está na razão direta da predominância do bem sobre o mal, e a predominância do bem é o resultado do avanço moral dos espíritos. O progresso intelectual não basta, pois que com a inteligência eles podem fazer o mal. Logo que um mundo chega a um de seus períodos de transformação que o faz subir na hierarquia dos mundos, operam-se mutações na sua população encarnada e desencarnada, é então que se dão as grandes emigrações e imigrações, itens 34 e 35. Aqueles que, malgrado sua inteligência e seu saber, perseveraram no mal,
Na sua revolta contra Deus e contra suas leis seriam daí em diante um entrave para o futuro progresso moral, uma causa permanente de problema para a tranquilidade e a felicidade dos bons, pelo que são excluídos desse mundo e enviados para outros menos evoluídos. Lá, eles aplicarão sua inteligência e intuição dos seus conhecimentos adquiridos em favor do progresso daqueles entre os quais são convocados a viver, ao mesmo tempo em que expiarão suas faltas passadas e seu endurecimento voluntário, numa série de existências penosas e por um duro trabalho. Que serão eles entre esses povos, novos para eles, ainda na infância da barbárie, senão anjos ou espíritos decaídos enviados em expiação? Para eles, a terra de onde foram expulsos não é exatamente um paraíso perdido? Não era para eles um lugar de delícias em comparação com o meio cruel onde vão ficar relegados durante milhares de séculos, até que um dia tenham merecido libertar-se dele. A vaga lembrança intuitiva que conservam em si é para eles como uma longínqua miragem que lhes recorda o que perderam por sua própria culpa. Item 44. Mas ao mesmo tempo em que os maus são retirados do mundo em que habitavam, eles são substituídos por espíritos melhores, vindos ou da erraticidade desse mesmo mundo, ou de um mundo menos adiantado, que eles mereceram deixar, e para os quais sua nova estadia é uma recompensa. A população espiritual sendo assim renovada e depurada dos seus piores elementos, ao fim de algum tempo o estado moral do mundo se encontra melhorado. Essas mutações às vezes são parciais, isto é, limitadas a um povo, a uma raça, doutras vezes, são generalizadas, quando o período de renovação chega para o globo. Item 45. A raça adâmica tem todas as características de uma raça banida. Os espíritos que fazem parte dela foram exilados para a terra, já povoada, mas por homens primitivos, imersos numa ignorância, e que os adâmicos tiveram por missão fazer progredir, trazendo entre eles as luzes de uma inteligência desenvolvida. De fato, não é esse o papel que essa raça tem desempenhado até hoje? Sua superioridade intelectual prova que o mundo de onde eles partiram era mais adiantado do que a Terra. Porém, como aquele mundo deveria entrar numa nova fase de progresso, e esses espíritos, visto sua obstinação, não tendo sabido se colocar à altura daquele progresso, lá estariam deslocados e seriam um entrave à marcha providencial das coisas, eis porque eles foram excluídos de lá, ao passo que outros mereceram lhe substituir. Relegando aquela raça para esta terra de labor e de sofrimentos, Deus teve razão para lhe dizer: tirarás teu alimento do suor do teu rosto. Na sua mansidão, ele prometeu que lhe enviaria um Salvador, isto é, aquele que deveria esclarecer sobre o caminho a seguir para sair desse lugar de miséria, desse inferno, e alcançar a felicidade dos eleitos. Esse Salvador, Deus lhe enviou na pessoa do Cristo, que ensinou a lei de amor e de caridade desconhecida por eles, e que deveria ser a verdadeira âncora de salvação. É igualmente com o objetivo de fazer a humanidade avançar num determinado sentido que espíritos superiores, embora sem as qualidades do Cristo, encarnam de tempos em tempos na Terra para aqui desempenhar missões especiais que beneficiam o seu adiantamento pessoal, se eles as cumprirem de acordo com os desígnios do Criador. Item 46. Sem a reencarnação, a missão do Cristo seria um contrassenso, assim como a promessa feita por Deus. Com efeito, suponhamos que a alma de cada homem seja criada no nascimento do seu corpo e que ela não faça mais do que aparecer e desaparecer da terra. Nenhuma relação haveria entre as que vieram desde Adão até Jesus Cristo, nem entre as que vieram depois. São todas estranhas umas às outras.
A promessa de um Salvador feita por Deus não poderia se aplicar aos descendentes de Adão, uma vez que suas almas ainda não estavam criadas. Para que a missão do Cristo pudesse se relacionar com as palavras de Deus, seria preciso que elas pudessem ser aplicadas às mesmas almas. Se estas almas são novas, não podem ser maculadas pelo erro do primeiro pai, que é apenas pai carnal e não pai espiritual. Caso contrário, Deus teria criado almas maculadas de uma falta que não poderia passar para elas, já que essas almas não existiam. A doutrina comum do pecado original implica então a necessidade de uma relação entre as almas do tempo do Cristo e aquelas do tempo de Adão, e por consequência a reencarnação. Digam que todas essas almas faziam parte da colônia de espíritos exilados na terra no tempo de Adão e que elas se achavam manchadas dos vícios que lhes fizeram ser excluídas de um mundo melhor, e vocês terão a única interpretação racional do pecado original, pecado próprio a cada indivíduo, e não o resultado da responsabilidade da falta de alguém a quem jamais este conheceu. Digam que essas almas ou espíritos renascem diversas vezes na Terra para a vida corpórea para progredir e se depurar, que o Cristo veio esclarecer essas mesmas almas não só acerca de suas vidas passadas, como também sobre suas vidas ulteriores, e só então vocês darão à sua missão um sentido real e sério, aceitável pela razão. Item 47. Um exemplo familiar impressionante pela sua analogia fará ainda mais compreensíveis os princípios que acabam de ser expostos. Em 24 de maio de 1861, o navio Ifigênia trouxe à Nova Caledônia uma companhia disciplinar composta de 291 homens. Na sua chegada, o comandante da colônia lhes endereçou uma ordem do dia assim expressa: pondo os pés nesta terra distante, sem dúvida vocês já cumpriram o papel que lhes estava reservado. A exemplo dos nossos bravos soldados da Marinha servindo sob as suas vistas, vocês nos ajudam a levar com brilho, no meio das tribos selvagens da Nova Caledônia, a tocha da civilização. Eu lhes pergunto, não é uma bela e nobre missão? Vocês a cumprirão dignamente. Escutem a palavra e os conselhos dos seus chefes. Estou à frente deles, que as minhas palavras sejam bem entendidas. A escolha do seu comandante, dos seus oficiais, dos seus suboficiais e cabos são uma garantia certa de que todos os esforços serão dirigidos para fazer de vocês excelentes soldados. Digo mais, para levá-los à altura de bons cidadãos e transformá-los em colonos honrados se assim quiserem. Vossa disciplina é severa e assim deve ser. Colocada em nossas mãos, ela será firme e inflexível, saibam bem, como igualmente, justa e paternal, ela saberá distinguir o erro do vício e da degradação. Aí temos então homens expulsos de um país civilizado, por causa de seu mau procedimento, e enviados, por punição, para o meio de um povo bárbaro. Que lhes diz o chefe? Vocês infringiram as leis do seu país, nele se tornaram causa de perturbação e escândalo e por isso foram expulsos. Foram enviados para cá, mas aqui podem resgatar o seu passado. Pelo trabalho vocês podem criar aqui uma posição honrosa e se tornarem cidadãos honestos. Vocês têm aqui uma bela missão a cumprir, a de levar a civilização entre estas tribos selvagens. A disciplina será severa, mas justa, e saberemos distinguir aqueles que procederem bem. O destino de vocês está em suas mãos, podem se melhorar se o desejarem, pois possuem o livre-arbítrio. Para aqueles homens relegados no meio da selvageria, a pátria-mãe não é um paraíso perdido por suas próprias faltas e por rebelião contra a lei? Nessa terra distante, eles não são anjos decaídos?
A linguagem do chefe não é aquela: vocês têm desobedecido às minhas leis e por isso eu os expulsei do mundo onde podiam viver felizes e em paz. Aqui, estarão condenados ao trabalho. Mas pela sua boa conduta vocês poderão merecer perdão e reconquistar a pátria que perderam por suas faltas, isto é, o céu que Deus dirigiu aos espíritos exilados na terra. Item 48. À primeira vista, a ideia de rebaixamento parece uma contradição com o princípio de que os espíritos não podem retroceder, mas é necessário considerar que não se trata de um retrocesso ao estado primitivo. O espírito, ainda que numa posição inferior, não perde nada do que adquiriu. Seu desenvolvimento moral e intelectual é o mesmo, qualquer que seja o meio onde esteja colocado. Ele está na situação do homem do mundo condenado à prisão por seus delitos. Certamente esse homem se encontra degradado do ponto de vista social, mas não se torna nem mais estúpido nem mais ignorante. Acredita-se agora que esses homens enviados para Nova Caledônia vão se transformar subitamente em modelos de virtude? Que vão abandonar repentinamente todos os seus erros passados? Seria necessário desconhecer a humanidade para supor isso. Pela mesma razão, os espíritos da raça adâmica, uma vez transplantados para a terra do exílio, não se depuraram instantaneamente do seu orgulho e de seus maus instintos. Ainda por muito tempo conservaram as tendências de sua origem, um resto do velho fermento. Ora, não é esse o pecado original? Eu quero começar te dizendo que o estudo dessa semana foi um grande desafio, porque esse capítulo 11 mexe em muitas questões e questões muito complexas. Mas foi muito rico, a nossa discussão foi excelente e nós vamos compartilhar aqui então com você o resumo das nossas discussões no estudo do livro A Gênese, da Fraternidade Espírita. Inicialmente eu quero te fazer um pedido. Você sabe que o YouTube é regido por algoritmos. Então se você puder se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, compartilhar o vídeo na sua casa espírita, isso vai nos ajudar a valorizar o trabalho que nós estamos fazendo, tá? Então, agradeço se você puder contribuir conosco nesse sentido. Mas vamos ao nosso estudo. Como a gente tinha estudado na semana passada até o item 14 do capítulo 11, hoje nós começamos do item 15 em diante. Nesse item é que começa o assunto chamado Hipótese sobre a origem do corpo humano. Então entra aqui novamente a questão da teoria de Darwin. E por isso a gente achou importante resgatar um pouquinho da história de Darwin e da teoria que ele elaborou. Darwin nasceu em 1809, na Inglaterra, e depois de ter desistido de uma carreira na medicina, com a qual ele não se identificou muito bem, ele embarcou numa expedição do navio chamado HMS Beagle. Ele embarcou no final de 1831, entre o Natal e o Ano Novo, numa viagem que durou quase 5 anos. A missão dessa expedição era fazer um levantamento cartográfico dos diversos continentes. E Darwin foi como desenhista, ele era um excelente desenhista. Durante a viagem ele fazia o seu trabalho de desenhista como cartógrafo, mas ao mesmo tempo ele ia registrando, às vezes até mediante desenho mesmo, as espécies animais e vegetais que ele encontrava, coletando amostras, coletando fósseis, conchas, tudo aquilo que pudesse servir de material de pesquisa para o estudo que ele começava a fazer. Saindo da Inglaterra, fizeram uma parada na ilha de Cabo Verde e depois vieram para o Brasil, direto para Salvador. Darwin se encantou com a floresta tropical brasileira e ao mesmo tempo ficou horrorizado com o que ele viu da escravidão por aqui pelas nossas terras. Ele achou extremamente desumano o tratamento que era dado aos escravos aqui no Brasil. E depois de permanecer alguns meses entre Salvador e Rio de Janeiro, o Beagle continuou sua viagem passando pelo Uruguai, parando em Montevidéu, depois contornando ali a pontinha da América do Sul, parando novamente do lado do Chile, onde Darwin inclusive fez uma escalada numa região dos Andes, onde ele pôde também recolher amostras e aprofundar seus estudos, porque essas amostras eram muito reveladoras da geografia da região. Depois disso, o Beagle seguiu viagem para as Ilhas Galápagos, onde eles passaram também mais um mês coletando amostras, fazendo registros, desenhando os animais, desenhando as espécies vegetais que eram encontradas naquelas ilhas. Este desenho que eu estou mostrando aqui para você agora foi desenho feito por Darwin a respeito de uma espécie de ave que ele notou diferenças nos bicos dessas aves
quando ele comparava as aves de uma ilha com as aves de outra ilha. Essa viagem passou por inúmeras ilhas no Pacífico, pela Nova Zelândia, Austrália, depois passou pelas Ilhas Coco, as Ilhas Maurício, contornando ali por baixo da África e retornando ao Brasil antes de voltar para a Inglaterra. No Brasil eles passaram novamente em Salvador, Recife e depois então se dirigiram à Inglaterra, onde chegaram em outubro de 1836. Na chegada, Darwin já estava famoso por conta dos inúmeros artigos, pelas imagens, pelas amostras que ele havia enviado através de outros navios enquanto a viagem acontecia. Mas nessa época, a sua teoria da evolução das espécies ainda não havia sido elaborada. Foi ao longo dos anos, analisando tudo que ele conseguiu coletar, os registros que ele fez, que ele foi pouco a pouco montando o quebra-cabeças que resultaria na sua teoria. A sua teoria da evolução das espécies só veio a público mesmo em 1858 e graças a um empurrão do Wallace, o Alfred Russel Wallace, um outro pesquisador da época, muito mais jovem que ele, e que também chegou às mesmas conclusões depois de uma viagem de 4 anos pela Amazônia, aqui no Brasil, inclusive indo até a região do Pará. Nesse ano de 1858, enquanto eles publicavam seus artigos em Londres, Kardec já era famoso pela publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos em Paris, na França. Mas não pense que a vida de Darwin foi fácil na publicação dessa teoria. Pelo contrário, ele foi ridicularizado pela igreja e pela imprensa da época, sobretudo porque a ideia dele, a teoria dele, de certo modo, não apresentava como necessária a ideia de um Deus criador. Pelo contrário, a teoria dele mostrava a própria natureza se criando através do processo da luta pela sobrevivência, através da sobrevivência dos mais aptos, num processo de seleção que ele chama de seleção natural. E como essa ideia de evolução apresentava a possibilidade de o ser humano e os macacos terem um ancestral comum, ele foi muito ridicularizado através de figuras como essa que mostram ele com a cabeça de Darwin, mas um corpo de macaco. Com certeza foi por isso que Kardec registrou lá no item 15 que a origem do corpo em nada prejudica o espírito, que é o ser principal, e que a semelhança do corpo do homem com o do macaco não implica paridade entre o seu espírito e o do macaco. Então, a gente pode perceber que, muito embora Kardec tenha manifestado preferência pela teoria da geração espontânea e até ancorado suas explicações nela, ele não descarta inteiramente a teoria do Darwin, na qual ele entendia que poderia ter algum sentido aproveitável para a sua compreensão da evolução. Na verdade, Kardec admitia até mesmo que fosse possível que Darwin tivesse razão, mas naquele momento que ele escreveu, ele preferiu abraçar a teoria da geração espontânea e deixou isso muito claro na Revista Espírita de julho de 1868. A aceitação definitiva da teoria do Darwin pelo meio científico, ela só começou mesmo de maneira efetiva a partir das pesquisas realizadas por Louis Pasteur. Isso em 1862, quando ele começou a pesquisar a pedido dos vinicultores, dos cervejeiros da França, o motivo pelo qual o vinho e a cerveja que eles produziam azedava. E aí, com isso, se perdia toda a produção. O Pasteur já havia observado em um microscópio e publicado artigos a esse respeito que existem micro-organismos, no caso as bactérias, que permanecem nesses tecidos que se decompõem em seguida. Ele já tinha essa informação. E com isso ele passa a encontrar uma maneira de neutralizar esses micro-organismos. E ele descobre que através da fervura ele matava esses micro-organismos, essas bactérias. Então ele começa a fazer experimentos usando essa pipeta que era chamada de pescoço de cisne para isolar de certo modo o líquido fervido do ar exterior. E nos seus experimentos ele verificou que quando ele cortava a boquinha lá, quebrava a boca da pipeta e deixava entrar o ar, aí novamente o líquido se perdia, fermentava, azedava. Foi a partir daí que ele inventou o método que ainda hoje a gente usa muito na indústria alimentícia, chamado pasteurização. Eu tenho certeza que você conhece muito bem o leite pasteurizado. E foi a partir daí que a teoria da geração espontânea foi definitivamente superada, porque percebeu-se que não fazia aquele sentido de seres vivos gerarem a partir de germes que existiam nos corpos ou na natureza. Mas nesse ponto rolou um bate-papo muito gostoso no nosso grupo, que foi o seguinte: e os espíritos? Afinal de contas, por que os próprios espíritos continuaram defendendo
defendendo a teoria da geração espontânea, mesmo depois que Darwin já tinha publicado o seu artigo, ele e o Wallace já tinham publicado seus artigos em Londres, em 1858. E aí bate aquela questão, né? Onde é que estava o espírito da verdade que não viu que tinha esse tipo de afirmação no Livro dos Espíritos? Ou será que a verdade é aquilo que está lá e não que a ciência acredita hoje? E a discussão foi muito interessante e principalmente vai deixando claro para nós que essa visão que nós temos de que toda a obra kardeciana foi revisada por espíritos superiores, de modo que ela contivesse apenas a verdade, é uma visão que precisa ser revista. Kardec mesmo alertava lá no Livro dos Médiuns, tá? Que os espíritos mais não são do que os seres humanos desprovidos do seu envoltório corporal e que eles conservam sua maneira de pensar, sua visão de mundo, suas explicações, mesmo depois de desencarnados. E isso deve nos levar a pensar se essa sociedade existente no mundo espiritual não é, de certo modo, muito próxima e muito semelhante à nossa sociedade humana aqui dos encarnados. Principalmente no que se refere às nossas crenças, à nossa maneira de compreender e de explicar o mundo e a vida. E aí o Johnny lembrou que hoje nós já não temos mais nem meios de ter dúvidas quanto à pertinência da teoria do Charles Darwin. Sobretudo por conta da nossa possibilidade de analisar a evolução dos fetos desde a gravidez no ventre da mãe. Aliás, nós podemos analisar o feto desde o ventre de qualquer mãe de qualquer espécie animal. O que mostra que faz muito sentido a gente pensar em uma origem comum para todas as espécies animais. Eu sugiro a você dar uma atenção muito especial à nota de rodapé de número 168 na edição do Centro Espírita Leon Denis, onde a editora acrescenta essa seguinte observação. Complementando as palavras do codificador, hoje sabemos, pelas pesquisas que estão em curso, que a evolução da história humana é uma longa sucessão de fatos que se estendem pelos últimos 8 milhões de anos, que é a época em que se reconhece que ocorreu a divergência evolutiva que levou a espécie humana para um lado e os macacos para outro. Eu vou pular um parágrafo aqui, quando ele vai dizer assim, olha, com a liberação das mãos para a realização de novas tarefas, como carregar materiais, manipular objetos e, eventualmente, construir outros novos, o ser humano primitivo foi desenvolvendo progressivamente a sua inteligência, através de diversos estágios, desde o Australopithecus afarensis até o Homo sapiens, o homem moderno de hoje. O Tiago postou para nós no nosso grupo de WhatsApp um vídeo que é um recorte daquelas primeiras cenas do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Eu sugiro a você assistir as cenas iniciais do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, que ele está trabalhando em cima de um livro com o mesmo nome de Arthur Clarke. Vale a pena ver como que ele coloca esse desenvolvimento da inteligência que levou ao surgimento do ser humano. E o revisor da editora Leon Denis vai concluir a nota assim, olha, os fósseis conhecidos de maior antiguidade e que recebem o nome de Homo, o Homo habilis, remontam a 2,5 milhões de anos. Ele já possuía um cérebro maior, um crânio mais arredondado e um rosto perfeitamente humano. E aí o Essimar também chamou a atenção nossa do grupo por um detalhe muito interessante que consta no item 23. Quando Kardec escreve textualmente isso aqui, olha, na opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza e elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. É aí que a alma se ensaia para a vida e desenvolve, pelo exercício, suas primeiras faculdades. A questão que o Essimar trouxe para nós foi a seguinte, peraí, então quer dizer que já existia no tempo de Kardec essa teoria que ele está apresentando para nós no livro A Gênese. Quem está dizendo que essa teoria já existia é o próprio Allan Kardec. É bom a gente perceber isso, para a gente saber que Kardec não está inventando, né? E nem que é uma revelação dos espíritos para a humanidade. Kardec está juntando as teorias do seu tempo e, através de um método científico que consistia no estudo sistematizado dos fenômenos mediúnicos da sua época,
fazer passar pelo crivo dos espíritos e ao mesmo tempo da razão científica essas teorias de modo a estabelecer uma estrutura de pensamento para o que ele estava compondo, que seria a doutrina espírita. Portanto, o que é uma inovação extraordinária que nós precisamos compreender no projeto de Allan Kardec, essa união que ele faz entre ciência e espiritualidade, entre uma pesquisa científica em torno de questões de natureza espiritual. E o Essimar até lembrou que, na realidade, não foi só o espiritismo que surgiu com esse ponto de vista. É só a gente verificar também a teosofia, a antroposofia, que tem muito desse pensamento espírita, apesar de não se basearem na ciência como Kardec se baseou. Agora, nesse ponto, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe que está no item 28. Na quarta edição, o item 28 era bastante resumido, apenas 4 linhas. Para a quinta edição, que saiu depois que Kardec já havia falecido, Kardec elaborou um excelente resumo, bem mais ampliado, que consolidava toda a sua ideia a respeito da evolução do espírito até a condição humana. Ele aparece na quinta edição como sendo o item 29. Tá? E nesse item, agora bem mais amplo, Kardec observa que o importante é reconhecer no ser humano o espírito dotado de livre-arbítrio e de senso moral, independente de como se deu a origem do seu corpo, a sua origem do ponto de vista biológico. E aí o Johnny nos presenteou com uma lembrança muito grata daquela poesia do Augusto dos Anjos, que está lá no Parnaso de Além Túmulo, que é de 1932, psicografado pelo Chico quando ele tinha apenas 22 anos. De onde venham? Das eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas, emergindo das cósmicas matérias. Venho dos invisíveis protozoários, da confusão dos seres embrionários, das células primevas, das bactérias. Venho da fonte eterna das origens, no turbilhão de todas as vertigens, em 1000 transmutações fundas e enormes. Do silêncio da mônada invisível, do tetro e fundo abismo negro e horrível, vitalizando corpos multiformes. Eu não vou ler o poema inteiro porque é muito extenso, mas vale a pena você pegar lá. O Johnny lembrou desse poema e eu achei muito bonito, quis trazer pelo menos um pedacinho para você ver como que Augusto dos Anjos sintetiza, num belíssimo poema, aquela teoria que Kardec apresenta lá no livro A Gênese. E nos itens seguintes, Kardec vai retomar a ideia da reencarnação, que é o título de um item, onde ele vai desenvolver, portanto, como que se processa essa evolução do espírito através do mecanismo das múltiplas existências. Em seguida, ele vai falar da imigração e da imigração de espíritos, essa migração que acontece entre mundo espiritual e mundo físico, estabelecendo uma lógica para o que vai ser a principal teoria desse capítulo, que é a teoria da raça adâmica no item 36 da quarta edição, ou no 38 da quinta, e que vai estar vinculada ao próximo tópico, que é o último, que é a doutrina católica dos anjos decaídos com a ideia do paraíso perdido. Ele vai corrigir o título para a segunda edição, acrescentando a ideia do paraíso perdido. E aí, em relação a essa teoria específica, nós precisamos conversar um pouquinho. Primeiro, porque a ideia do paraíso perdido ou dos anjos decaídos, nós não podemos perder de vista que é uma visão católica baseada num texto do Velho Testamento que, inclusive, questiona-se se tem algo a ver com isso. É muito mais uma explicação teológica católica do que propriamente um texto bíblico, mas que isso era caro para a Igreja Católica e talvez por isso Kardec tenha dado essa importância ao ponto de tentar justificar isso com base numa teoria que seria a teoria da raça adâmica. Portanto, não é uma ideia que seja central para a doutrina espírita e nós temos sim que olhar com muito cuidado para essas duas ideias, porque elas têm algumas implicações muito perigosas que a gente inclusive já sinalizou no vídeo passado. Como a gente viu, Kardec viveu numa sociedade que era extremamente racista e, o que é pior, estruturalmente racista. Como a Europa era bem mais desenvolvida tecnologicamente do que a África, eles tinham armas muito mais poderosas, navios muito mais robustos e, com isso, era muito fácil para eles subjugar militarmente os povos africanos. E foi assim que, desde o século XVI e XVII, eles começaram, portanto, a capturar pessoas, seres humanos na África e a vender nas Américas para servirem na condição de escravos, sob o argumento de que não eram tão humanos quanto os brancos europeus. Portanto, era conveniente para os comerciantes europeus, para os ricos investidores europeus, considerar os negros como uma espécie de raça inferior, de modo a justificar o seu rentável negócio sem que isso representasse um pecado, qualquer violação das leis de Deus perante a Igreja Católica. E é bom lembrar que a França de Kardec era liderança nesse mercado
mercado tenebroso de captura e venda de seres humanos. Portanto, isso explica para nós, do ponto de vista de uma compreensão da análise do texto kardeciano, por que ele, Kardec, apresenta na Gênese uma teoria da raça adâmica que considera os brancos como superiores aos negros. A Europa se considerava superior pela sua filosofia, pela sua ciência, pela sua tecnologia, pela sua moral, por mais que fosse uma moral de fachada, porque afinal de contas, gente, que moral é essa, tá, que permitia a um povo subjugar militarmente o outro, a saquear os seus continentes, tirando ali todas as suas riquezas, a invadir as terras, assassinando pessoas que já moravam naqueles continentes, sob a estúpida alegação de que eram terras sem donos, como se não tivessem donos, como se não tivesse ninguém morando ali, que foi o que os europeus fizeram com os povos africanos, com os povos americanos, com os povos australianos. Só para a gente ter uma ideia dessa superioridade moral europeia, dessa supremacia branca europeia, em 1862, no mesmo ano em que Kardec publicava o Livro dos Médios em Paris, a Inglaterra enviava dezenas de navios de guerra, cheios de soldados, com canhões, com armas, com munições, para subjugar os chineses, que eram militarmente vulneráveis em relação ao poderio inglês, de modo a garantir o desembarque de seus navios carregados de ópio. Ópio, gente, eu estou falando ópio. Droga, essa heroína que a gente conhece ainda hoje, tá? E que era largamente vendida pela Inglaterra em solo chinês, destruindo aquela população pela viciação que eles provocavam nessa droga terrível. Essa situação perdurou por décadas e quando o governo chinês tentou impedir por várias vezes os navios ingleses de desembarcarem ópio nos seus portos, eles sempre foram dominados pelas armas inglesas, tá? No que ficou conhecido como as Duas Guerras do Ópio. Portanto, era essa superioridade moral europeia que alimentava o ideário que está presente ali na teoria da raça adâmica no livro A Gênese. Nós não podemos perder isso de vista, tá? E uma visão de um supremacismo branco que não pode ser reproduzido hoje por nós espíritas, a pretexto de validar um texto como se ele fosse sagrado, como um crente faz com o texto da Bíblia. Diante desse quadro, nós não podemos ser ingênuos e nem inocentes reproduzindo esses conceitos, porque isso equivale a alimentar esse racismo estrutural que sobrevive ainda hoje mesmo no meio espírita. Agora, tem um lado nessa teoria que a gente pode avaliar se não continua sendo pertinente, que é essa ideia da migração dos espíritos entre os diversos mundos que Kardec apresenta, e que podem ter originado, de fato, povos como os egípcios, como os chineses, como os indianos, como os astecas, maias, incas. Emmanuel vai retomar essa tese no livro A Caminho da Luz, já em 1938. Mas mesmo no livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, nós temos que ter o mesmo cuidado, é porque Emmanuel continua alimentando essa tese da supremacia branca do povo europeu, que ele vai traduzir como sendo os povos arianos, inclusive dizendo que seriam os Estados Unidos que assumiriam a partir da Segunda Guerra Mundial o cetro do mundo. Se nós levarmos em conta o que aconteceu em seguida e que está aí nos registros da história, nós vamos saber que foram exatamente aqueles povos arianos que Emmanuel entendeu que seriam o povo mais desenvolvido da Terra, que foram responsáveis pelo Holocausto, onde foram eliminados 6 milhões de pessoas por serem judeus. E aquele país que Emmanuel imaginava estar tomando o cetro do mundo para garantir a paz entre os povos, foi o que explodiu as 2 primeiras bombas atômicas na superfície terrestre, que foi o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki em 1945. É esse mesmo povo americano que mantém hoje 23 bases militares espalhadas pelo planeta, controlando cada movimento de todos os países aos quais eles subjugam cultural, política, comercial e militarmente sob a ameaça dos seus mísseis. Mísseis esses que são potencialmente capazes de destruir o nosso planeta por mais de 30 vezes consecutivas. Então nós temos que ter muito cuidado ao apropriar essas informações que vêm do mundo espiritual, sem uma análise muito cuidadosa, sem passar pelo crivo da racionalidade, como propunha Kardec, sobretudo conferindo isso com as informações científicas que nós temos hoje. Nesse caso, as informações históricas, as informações antropológicas, as análises sociológicas que nos permitem compreender melhor essas relações de povo a povo, levando em conta todas essas variáveis que na época de Kardec não era possível prever e nem
nem em 1938, quando Emmanuel escreveu o seu livro. Até porque nós sabemos que os primeiros seres humanos, na verdade, eram negros, africanos. É o primeiro povo que se formou sobre a Terra e do qual nós derivamos todos nós outros. Aliás, eu particularmente tenho uma forte ascendência negra na minha genética devido a meu pai, que era uma mistura de indígena com negro escravo aqui no Brasil. Todos nós temos ascendente negro e isso deve nos fazer repensar esse racismo estrutural que permeia a nossa sociedade e que a gente não pode repercutir portas adentro das nossas casas espíritas.